Yara, querida, muito bom ter você aqui no podcast. Obrigada. Muito criativo o nome. Né? Bem legal, eu gosto demais. E não foi eu que dei, foi acidental. O primeiro entrevistado, a gente não tinha o nome ainda do programa. Aí ele chegou, olhou essa vista aqui e falou assim, meu Deus, mas isso não é um podcast, é um podcast. Aí na hora, olhei para a equipe e falei, aí, achamos o nome, acharam pra gente. Foi o primeiro entrevistado. Ficou ótimo. Minha filha de 10 anos falou, mãe, que criativo. Quando eu falei demais. Que estava vindo. Sua filha de 10 anos. De 10 anos, isso. É um de 10? Uma menina de 10, uma menina de 8 e um menininho de 1 ano e 2 meses. 3 filhos. 3 filhos. É uma aventura, hein? Mas é bom, né? A melhor da vida. Gosta de ser mãe? Amo ser mãe. 3 filhos então, hein, Yara? 3 filhos e um marido, né? E um marido. Quem que dá mais trabalho? O filho da sogra. Eu brinco que o filho que dá mais trabalho é o da sogra. É verdade. Eu já ouvi isso daí. O filho da sogra é o que dá mais trabalho. Mas é brincadeira, meu marido é muito bom. Você o conhece, né? Não pode nem... Eu não estou dizendo que não seja muito bom. Mas não é difícil acreditar que o homem dá mais trabalho, né? Com certeza. Porque os outros 3 você manda e eles obedecem. O filho da sogra ele nem sempre obedece. Um pouquinho mais difícil. Yara, por que 3 filhos? Ai, 3? Eu já estava bem satisfeita com as 2, né? Uhum. E aí eu tive um chamado de Deus mesmo. E Deus falava comigo que meu filho homem queria nascer. Eu falo que à época eu não acreditei. Eu pensava, será, né? Não quis muito criar expectativa. Mas falei, Deus, se é da vontade do Senhor, manda. E aí Deus mandou o João Batista. João Batista, que nome lindo. E 3, hoje estou satisfeita, mas eu não digo que... Quando me perguntam se eu vou ter mais, eu falo nem sim, nem não. Hoje eu não sei. A fábrica está lá. Ela está suspensa, não está desligada. Exatamente. Legal. E você curte a questão da vida no lar? Amo. Hoje a gente tem uma vida muito corrida, né, Luciano? Você sabe, bem como sua esposa, sua família também. Hoje, a vida, acredito que de ninguém, é uma vida muito tranquila. Então, minha vida é bem corrida, mas todo momento que eu posso, eu estou próximo a eles, ajudo em tudo. Sou uma mãe bem presente. Você se considera uma mãe conservadora, tradicional? Sim, bastante conservadora. Lá em casa é benção, senhor, senhora. Na mesa sem eletrônico. A gente é TFM, como diz, tradicional família mineira. Essa questão do celular na mesa tem sido um problema gigantesco, né? Eu observo, eu não sei se são os meninos que estão educando os pais, e aí os pais já foram educados pelos filhos e aceitam o celular na mesa, se são os pais que não dão conta de educar o filho, ou se os pais acham extremamente conveniente o que eu observo, né? Então, educar dá trabalho. Sim. Chamar a atenção dá trabalho. Se eu entregar essa máquina, ele vai ficar em silêncio. Então, eu entrego a máquina ali, deixo que o YouTube eduque o meu filho e eu tenho um tempo de paz. Qual a sua opinião sobre essa questão de tela em mesa? Eu não gosto. O que eu acho, né? Eu brinco que você tem 1 hora de sossego para depois a criança ficar nervosa, né? E outra coisa, você educa com a tela e depois aguenta as consequências. Né? A gente não sabe o que o YouTube está trazendo para a vida da criança e tudo. Então, eu não gosto. Lá em casa a gente é bem controlado com isso mesmo. Como você disse, eu acho que o principal é que os pais acham conveniente dar a tela, né? Mas aí cada um com a sua realidade, eu não acho correto. Eu acho que tem que ser bem regrado. E bem regrado, vamos pegar aí. Quantas horas de tela os seus filhos têm por dia? No máximo 1 hora. Todos têm no máximo Principalmente de celular. Televisão faz menos mal, pode-se dizer Mas assim. todos eles têm celular, né? Não tem celular, só o nosso. Celular. Não. Só o nosso e quando a gente empresta, nenhum tem celular. O que a gente optou, tá, Luciano? Celular lá em casa a partir de 12 anos. Quando eles já tiverem mais discernimento. Perfeito, bacana. E aí, mesa sem tela, né? Sem tela. Ou seja, tradicional. Família mineira, TFM. E até pra gente é difícil, né? Porque às vezes a gente fica tentado ali a responder uma mensagem de trabalho, a atender uma ligação. Então até pra gente é difícil. Então, essa pergunta que eu iria te fazer. Nós somos amigos. Sim. Então, eu mando mensagens via WhatsApp para você
Não é com muita frequência, mas toda semana a gente se fala. Você me responde em questão de segundos. E eu fico assim, espantado, parece que tá, sei lá, tá no corpo, tá em algum lugar, assim, aperta um botão, já lê e responde. Sim. Então, eu acho assim assustador, porque eu não tenho esta velocidade de resposta. Ao contrário, às vezes até alguns clientes meus, se tiver algum assistindo aí, me perdoe, né? Alguns clientes ficam aborrecidos, que eu demoro a responder. Hoje aconteceu uma cena muito engraçada. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa, tá? Fora do ambiente profissional, dentro do ambiente mais eclesiástico. Sim. Uma pessoa que passou por alguns problemas, e eu comecei a acompanhar essa pessoa mais de perto, e aí fiz uma pergunta para ela hoje, ela me respondeu um monte de coisa, que eu, naturalmente, só fui poder abrir para ler meio-dia. Então, eu perguntei de manhã, ela respondeu um monte, passou a manhã inteira. Quando eu abri, a pessoa falou assim, bem, já que você não quer ler mesmo, não quer responder, tudo bem, e apagou tudo. Aí eu falei, puxa vida, né? Não deu nem tempo. Ficou afetada, né? Talvez porque seja uma pessoa que tenha muita velocidade na resposta. E você tem, como você consegue velocidade da resposta? Não, eu sou bem rápida, mas na hora da refeição, geralmente não. Se eu estiver almoçando, principalmente com as crianças, que geralmente acontece, né? Eu gosto de vir almoçar em casa quase todos os dias, ou sempre que dá tempo para ver o João, porque às vezes eu chego do trabalho e ele já tá dormindo, então é a hora que eu tenho para vê-lo. E agora nas férias, que as meninas também estão em casa, eu venho almoçar com elas. Durante a refeição, não. Eu evito de mexer no celular, mas nas outras horas do dia, realmente, eu costumo ser bem rápida, até pela exigência, né, do meu cargo e das pessoas que eu lidero hoje. A gente sabe que, às vezes, é necessário essa prontidão, resposta de uma reunião, de uma entrevista, de um cliente, alguma coisa. Então, costumo ser bem rápida. Quantas pessoas que você lidera, Yara? 27. Tem 27 pessoas debaixo de você. Sim. Ou seja, é a tradicional família mineira. 27 no escritório, né? Mais 5 em casa. 27 no escritório e 5 em casa. Poxa vida. Como é que é isso? Como é que é você ser mãe, esposa e comandar uma equipe com 27 pessoas? É maravilhoso. Eu brinco que eu não trocaria minha vida. São 27 pessoas, cada uma do seu jeito. E aos poucos, né, falando um pouco do escritório, você aprende a lidar. Então fica muito mais fácil, muito mais prazeroso. Então eu amo ensiná-los, eu amo ver cada dia o que eles aprenderam de novo, a cada dia como eles se desenvolveram, né? E idem em casa, eu brinco que são meus filhos iguais os da minha casa. Eu educo porque eu quero que eles se deem bem, eu quero que sejam pessoas do bem, pessoas que vão olhar para trás e falar o que eu construí, graças a Yara, né? Não graças a Yara única e exclusivamente, mas com o apoio da Yara, pode-se dizer assim. O seu ramo de atividade é? Investimentos. Investimentos. Investimentos, na verdade, mercado financeiro como um todo, né? O mercado financeiro. A gente percebe, Yara, que no século XX, a mulher ela foi inserida no mercado de trabalho. Algumas pessoas dizem que antes a mulher não trabalhava e no século XX ela passou a trabalhar. O que é um absurdo, é uma fala absurda, porque a mulher sempre trabalhou. Sim. E sempre trabalhou talvez até mais que o homem. Na verdade, ela foi inserida no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele era essencialmente masculino. Mas a mulher se insere no mercado de trabalho, né? E ela, com o passar das décadas, ela foi podendo escolher em que área atuar. Sim. E as mulheres foram fazendo as suas escolhas. Tem escolhas que as mulheres não fizeram. Por exemplo, é raro, não que não tenha, mas é raro uma mulher escolher ser pedreira. Sim. Não é comum. Sim. Ou uma mulher escolher trabalhar como eletricista de emergência da companhia de eletricidade para botar luz na rua numa madrugada chuvosa. São profissões que normalmente elas não escolhem, apesar de poder e talvez até existir. Me parece que no mercado financeiro não é muito diferente. Me parece que muitas mulheres não optaram ir para o mercado financeiro porque observo que é majoritariamente masculino o setor. E eu diria assim, por majoritário, estamos falando aí de 90%, talvez, ou até mais do que isso, né? Sim. E quando a gente fala de posições de destaque,
Aí nem se fala, né? Sim. Os fundadores das corretoras, dos bancos, etc., normalmente nós não temos mulheres que escolheram essa posição, apesar de terem a liberdade. Como é ser uma mulher tradicional, como você já se declarou, mãe, tão regrada, num ambiente completamente masculino? Concordo com você. Nós somos a minoria no mercado financeiro. Tem aumentado um pouco, tá, Luciano? As mulheres têm se interessado por isso. É desafiador, mas em nenhum momento eu me sinto menos ou mais por ser mulher. Eu me sinto uma profissional do mercado financeiro. E isso faz com que eu chegue, né, a esses cargos, como você disse, que se o mercado já é difícil quando a gente vai para um cargo de diretoria, aí que você tem menos mulheres mesmo, né? Mas, como eu disse, em nenhum momento da minha carreira, até quando eu estava grávida, até quando eu tive filho, eu me sentia como, às vezes, uma mulher fragilizada. Não, eu me sentia como uma profissional do mercado financeiro. Então, em todos os momentos, eu sempre voltei com essa cabeça. Eu tenho um filho a mais, eu preciso ir ainda mais além. É bem desafiador, como eu disse, mas não vejo dificuldades. Eu acho que a dificuldade está muito mais na cabeça do profissional do que do homem ou da mulher. Você acha que esse setor é um setor machista? Sim, Machista. eu acredito sim que é machista. Por exemplo, algum exemplo de machismo que você tenha vivenciado? Já tiveram alguns, né? Já tiveram alguns até com o cliente mesmo. O cliente hoje, eu tenho que às vezes falar o meu tempo, né, de profissão, a minha certificação, tudo que eu construí na minha carreira para ser ouvida algumas vezes. Eu sinto um pouco, mas eu não me fragilizo por isso. E aí, então, Isso nós me dá mais poderíamos, força. então, distinguir preconceito de machismo. Então, ou será que é a mesma coisa? Porque você consegue trabalhar sem preconceito. Você diz, olha, não tem Sim. preconceito, mas eu já percebi machismo. Como é que Tem a um gente pouco, sim. distingue essas duas coisas? É difícil, mas não sei se você concorda comigo, o homem, e aí em qualquer lugar que ele vá, né, o homem tem muito que a gente brinca, broderagem. Então o homem entre ele tem um certo, né, aquele tipo de brincadeira que ele acha que tem que ficar entre homem mesmo. E isso é que eu acredito que faça com que eles fiquem um pouco mais unidos e dá essa sensação de machismo, porque nem sempre a mulher vai ser convidada, porque às vezes eles querem falar algo que o homem quer falar só entre homens mesmo, né? Mas é difícil, muito difícil distinguir isso, Luciano, de preconceito e de machismo. Eu não saberia te dizer. Até porque a gente tem hoje uma série de coisas, né? Poxa, eu sou mulher, teoricamente nova para a posição que eu ocupo hoje. Então, mãe de família, eu vim do interior. Então, eu acho que junta tanta coisa que é difícil dar nome, tá? Aí eu acho isso legal, porque dá uma dissonância cognitiva, né? A gente vive tempos atualmente, sempre vivemos, mas eu acho que atualmente são tempos muito polarizados. A gente viu isso aí na política, né? Ou é A ou é B, o A odeia o B e o B odeia o A, né? Não tem possibilidade nem de C nem de D e não tem possibilidade de diálogo, né? Enfim, os dois lados sendo regidos pelo mundo, né? É a regra do mundo aonde não existe compaixão nem compreensão, aonde ambos os lados são considerados arqui-inimigos um do outro. Isso nós temos observado. E você tem um viés muito interessante, uma vez que é uma mãe, uma vez que é uma pessoa que se declara tradicional, vive num ambiente masculino e me parece que sua carreira vem indo muito bem, obrigado. Sim. A que você acredita o seu sucesso profissional? Principalmente determinação. Eu nunca pensei em desistir. Então, toda a dificuldade que veio, eu me posicionei. E sempre com muita honestidade. Eu acho que isso foi o principal diferencial. E outra coisa, eu sempre tive algo a mais do que me pediriam. Por exemplo, o meu cargo exigia certa certificação. Eu teria aquela e outra acima. Então, eu sempre estive preparada para o próximo passo. Tanto em números, quanto em características mesmo, tá? Tanto em números, quanto em
certificação, quanto em cursos. Eu sempre estive preparada para o próximo passo. A sua energia é altíssima, né, Yara? O que você toma? Conta para nós, o povo quer saber. O povo quer saber o que a Yara toma. Por muito tempo eu não tomei suplemento. Se eu fizer um exame de sangue, você vai ver que eu sempre tive uma saúde muito boa. Mas agora, né, depois do João, eu tive necessidade de suplementar algumas vitaminas. E eu tenho feito isso. Mas exercício físico. Eu acordo cedo, eu malho e é isso que me dá energia. 5h30. 5h30 você está de pé. 5h30 da manhã. Eu malho de 6 às 7 ou de 6 às 8. Malha em casa, na academia? Na academia. Vai para academia, de 6 às 7 você está malhando. E tem quantos ajudantes em casa? 2 agora. 2 agora. Tinha somente uma até pouco tempo, mas minha mãe veio morar comigo, né? E agora é minha filha também. Então são 4 filhos agora. São 4 filhos. Ou seja, então você não toma nada, né? Não, praticamente vitaminas. Nada que possa ser publicado. Não, vitaminas e algumas coisas que é melhor não falar. Mas brincadeira, mas não é isso. É porque eu sempre tive essa energia independente. A sua energia, ela é impressionante. Ela cansa, às vezes, só de ver. Eu tenho um colega que trabalhou comigo por alguns anos e ele falava, Yara, você me dá raiva segunda-feira de manhã. Mas o que eu acredito que a maioria das pessoas está acordando às 8 para chegar no escritório às 9. Eu já acordei 5h30, então ali meu dia já está praticamente ali com 3 horas e eu já estou no auge. É verdade. É quando acorda mais cedo, 8h30 da manhã, já está na metade do dia, né? Exato, a sensação é essa. E seu marido? O que ele acha de você estar nesse ambiente profissional extremamente masculino? Meu marido é meu equilíbrio. Ele é... Seu marido é o seu equilíbrio? Meu equilíbrio. Nós somos muito diferentes. Eu aprendo muito com ele. E eu acho que vice-versa, né? Acho que ele também aprende comigo, né? Casamento é isso, né? É uma troca. E ele se orgulha muito. Tanto ele quanto minhas filhas, eles olham e falam, poxa, minha mãe é uma profissional diferenciada. Minha esposa é uma profissional diferenciada. Olha onde você chegou. E eu faço muita questão, Luciano, de contar para eles, né? Que eu estudei na zona rural. Que eu... Até pouco tempo, o meu português era muito pior. Então, poxa, fui aprender inglês porque eu fiz um intercâmbio. Até a coincidência da nossa vida. Olha, que coisa, bacana. Sabia que eu já tive uma empresa de intercâmbio? Sim, coincidência da nossa vida. Quando eu conheci o Luciano e contei para ele do meu intercâmbio, fui descobrir que ele foi o idealizador do projeto, né? Isso. Que eu fiz, que era para dar oportunidade para jovens que não tinham dinheiro para fazer o intercâmbio, isso. Porque era de trabalho e estudo, então teoricamente você pagava o seu intercâmbio. Exato. E foi o que aconteceu comigo. E não só idealizador como dono da empresa, né? Isso. Então você me deu uma oportunidade, sem nem me conhecer, de uma jovem que aos seus 21 anos sonhava em fazer intercâmbio. Essa história ela é incrível, né? Isso tem quantos anos, Yara? 17 anos. Tem 17 anos. Você é uma menina de 20 anos? 21 anos. 21 anos, né? Uma menininha. E eu já era um profissional, enfim, eu era presidente dessa empresa e desenvolvemos um programa chamado TRUE, que é Trabalho Remunerado para Universitários no Exterior. E mandávamos grupos de estudantes para os Estados Unidos para trabalhar em hotéis, em cassinos, em restaurantes, como um trabalho de férias. Então, nas férias da universidade no Brasil, esse estudante poderia passar 2, 3 ou 4 meses lá trabalhando, recebia o dinheiro, com o próprio dinheiro pagava o intercâmbio, ainda sobrava uma grana. Exato. E você participou do TRUE. Isso é impressionante, cara. E você não sabe algumas partes da história. Né? Primeiro que foi a oportunidade, sim, de fazer intercâmbio. Para! O povo quer saber. Lá vem uma parte importante. Não, é importante. Tem aquele um apresentador, né? Ele fala, para! Eu não sei o nome desse cara. Aí dá o intervalo, aí a pessoa fica presa. Vamos lá, vamos chamar os comerciais. Segura aí. Conta o que eu não sei, me conta. Então, você não só me deu a oportunidade de fazer o intercâmbio. Eu não tinha dinheiro à época, né? Um tio me emprestou. Trabalhei lá. Paguei meu intercâmbio pro meu tio com metade do prazo, metade do tempo esperado. Comprei meu primeiro carro. E comprei meu primeiro computador aos 21 anos. Com o dinheiro do intercâmbio.
Olha que Então, não só você me deu a oportunidade de fazer o intercâmbio, como de ter o meu carro e o meu primeiro computador. Que bacana. Que bacana. Como o mundo dá Volta. maravilhosas voltas, né? Joia demais, Yara. Yara, tem um lado seu que eu acho lindo, que é o seu lado de cristã. Bem, se é a tradicional família mineira, não poderia faltar o lado também espiritual aí, Sim. né? Uma vez que as famílias tradicionais normalmente, pelo menos na realidade brasileira, são famílias mais devotas e possuem uma fé. E você percebe-se facilmente que você tem um lado cristão muito desenvolvido. E é, para mim, talvez o seu lado mais belo, o seu lado mais bonito, que a despeito de eu admirá-la como profissional e como pessoa, eu admiro demais o seu desenvolvimento religioso e espiritual. São duas coisas, né? Uma coisa é religião, outra coisa é espiritualidade, mas eu vejo que você consegue ali equilibrar entre religião, não ser só uma pessoa religiosa, Sim. que vira algo sem sentido, ou ser uma pessoa de tamanha empáfia que se considera uma pessoa super espiritualizada. Mas você equilibra isso muito bem. Como é o seu trabalho religioso? Você tem um trabalho específico? Você atua na sua religião? Sim. Qual é a sua religião? Hoje nós somos católicos, né? Nossa família é católica. Uhum. Eu já atuei em várias áreas da igreja, né? Então a gente já foi da pastoral do dízimo, encontro de casais com Cristo, somos da equipe de Nossa Senhora, tudo que pode a gente está junto. Uhum. Amo ajudar casais. Uhum. Já mobilizamos vários casais. E assim, não nós, né? Deus por nosso intermédio, né? Quem somos nós para acreditar que a gente fez algo? E mobilizar pessoas para Deus é um chamado muito grande, tanto meu quanto do meu marido. Aproximar casais, mostrar como o casamento pode ser eterno, feliz, né? Um casamento de prosperidade. E isso enche o meu coração. Já transformamos não, né? Levamos pessoas que até então não tinham religião, eram ateus, não acreditavam em Deus, se converteram, somos até padrinho de crisma de alguns. Então, esse lado cristão, esse lado de acreditar em Deus, de levar pessoas para o caminho de Deus. E é uma atividade que você deve realizar com muita facilidade, né? Porque pelo que você me contou da sua rotina, eu observei aí que você não faz nada de 12h às 5h. Então sobra esse tempo para poder cuidar de 12h às 5h dessas questões religiosas, né? Exatamente. Exatamente. É um tempo morto, né? 12h às 5h eu cuido dessas coisas. O que você faz, né? O que você faz? Mas é tão prazeroso que durante o dia, no intervalo, eu faço ligações, respondo, gravo vídeos, mando mensagens, dou palestra aos finais de semana nas igrejas. Inclusive, eu quero ampliar, a gente dá muito em determinada igreja, né? E eu falo, às vezes, tem tanto casal precisando que não é do nosso meio, né? Então, eu quero ver uma forma de conseguir chegar a mais casais e, de novo, que as pessoas acreditem num casamento feliz e num Deus conosco mesmo. Emanuel. Perfeito. Gosto demais disso. E o trabalho, então, ele acontece fim de semana na igreja, é isso? Finais de semana e às vezes à noite. Você ministra? Exato. E às vezes à noite. Voltados para casais, é isso? Mais para casais. Você e seu marido. Isso para a família, né? Pra Todo família. fim de semana? Não é todo final de semana. Alguns finais de semana e às vezes dia de semana à noite, né? Durante a noite. E algum casal ou outro que pede ajuda e a gente faz oração, fazemos visitas. Equipe de Nossa Senhora também são 7 casais, em torno de um encontro por mês. Temos um diretor espiritual. E você fala de Deus para os seus clientes? Muito. Para os meus E clientes, você pra fala minha de equipe. investimentos para o povo da igreja? Falo. Onde eu vou, eu sou a Yara. Não existe Yara sem Deus, não existe Yara sem a Yara profissional, não existe Yara sem a Yara mãe. Onde eu vou, eu sou eu. Então, esse aspecto eu adoro em você. É invejável no sentido de que deve ser admirado e copiado. Eu busco ser assim também. Eu não sei se eu alcanço esse sucesso, mas eu faço questão de deixar claro que, assim,
os Lucianos todos, eles se entrelaçam ali todo o tempo, né? Não tem o Luciano pastor, o Luciano investidor, o Luciano pai, é uma pessoa só o tempo todo. E o meu Instagram parece o samba do couro doido, assim, que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo ali, né? E eu gosto disso. Eu acho que essa vida com as múltiplas facetas deixa a vida mais animada, deixa a vida mais intensa, né? E seu marido dá conta de te acompanhar. Dá. É a vida real, né? É a vida real, ele dá conta. É meu equilíbrio. Quando eu Yara. penso em... Às vezes eu penso que tá difícil, ele fala, não tá. Deus tá com a gente. Deus sempre esteve com a gente. Na saúde e na doença. Em todos os momentos, Yara. E aí, muitas vezes, ele me faz lembrar, assim como eu faço ele lembrar também, né? Hoje, qual é a sua maior dor? Minha maior dor... Difícil, que pergunta difícil, Luciano. Sim, ela é difícil porque ela te expõe. Tá, minha maior dor. Aí a gente faz assim, qual a sua maior dor? Aí a pessoa pergunta, minha maior dor, na verdade é um recurso que a gente usa, porque todas as perguntas que eu fiz, você respondeu sem repetir a pensar. pergunta, né? Então você teve que usar desse recurso, porque é tipo assim, será que eu vou responder essa pergunta? Porque não é fácil responder, especialmente porque várias pessoas estão assistindo. Mas é claro que ela existe, né? Tá. Porque somos seres humanos. Sim. Então, enquanto seres humanos e vivos estivermos, nós temos as alegrias, as dores, os sofrimentos que nos acompanham. Então, temos, né? Todos nós temos. Então, vamos facilitar a pergunta. Não precisa me contar a maior. Me conta uma dor. Não, eu estou preparada para a maior e é a dor. Então, na verdade, é a resposta das duas perguntas. Sempre ajudei muita gente. Muita gente. Casais, pessoas que às vezes precisavam de dinheiro, pessoas que precisavam de oração. Mas eu não percebi que minha mãe precisava de ajuda. Então, ela teve uma depressão muito séria, né? E ainda tem. E por 25 anos, ela viveu com um remédio. E até então, eu achava que era normal o fato da minha mãe apenas sobreviver. Então, era uma pessoa que não tinha uma atividade, dormia muito, morou lá em Minas. Eu até então não tinha condição de trazê-la e também nem achava que era algo que ela queria. Então, por 25 anos, né, desde os meus 13 anos que ela tem depressão, eu não a ajudei, mas mais por acreditar que ela não precisava de ajuda. E aí agora, né, quando ela veio morar comigo em julho, e que eu vi quanto tempo eu perdi. Mas eu era só uma menina, eu tinha 13 anos. E aí quando eu olhei pra mim mesma, né, eu olhei pra mim e conversando com o Sérgio, eu falei, como eu não percebi que minha mãe precisava da minha ajuda. E digo mais, hoje quem precisa dela sou eu. Então, e aí ele falou, não se culpa, você era uma menina. Foi o que o médico à época falou, você acreditou que era verdade. Então, isso é uma dor, porque eu perdi 25 anos que eu poderia estar com a minha mãe, de certa forma ajudando, mas Deus sabe o momento de cada coisa. E agora muito mais estruturada, com o meu filho e minhas filhas, que ela é completamente apaixonada. Eu trouxe ela para morar comigo e a gente está recuperando o tempo perdido. Que coisa boa. Sempre é tempo, né, Yara? Yara, me conta um arrependimento. Um arrependimento? Eu acho que é a mesma coisa. É ter ficado tanto tempo distante dela, que foi tão importante para mim, que foi uma leoa até os 13 anos, que me criou, que me deu o melhor, e que hoje eu me espelho muito nela. Então eu me lembrava só da minha mãe com depressão, mas eu tive uma mãe por 13 anos, que foi uma profissional, que teve 2 empregos para me sustentar, que me levava para a roça às 5 da manhã para não me deixar sozinha, enquanto ela dava aula. Então meu maior arrependimento é esse tempo perdido mesmo com ela. Acho que Me fala dessa roça às 5 da manhã, então, ou seja, você malha às 5 da manhã para já poder lembrar da roça. Já tenho o costume de acordar cedo. Como é que era isso? É porque ela, como ela dava aula na zona rural, a Kombi, né? Lá é Kombi, não é van, é Kombi, aquela Kombizinha branca. Buscava 5 da manhã para ela chegar para dar aula 7, 7h30. E aí Você ia junto? Eu ia junto. Então você era aluna da sua mãe? Até o 3º ano do ensino fundamental, né?
E foi muito triste me separar dela, engraçado, eu lembro até hoje. E aí, então, eu ia pra roça com ela, aí ela dava aula na primeira escola, a gente almoçava nessa escola e ia pra segunda escola. A gente chegava em casa, já era noite. E teve um dia que, já maiorzinha, né, então no terceiro ano eu parei de estudar com ela, e foi uma dor muito grande, porque eu tava lá na aula, e aí ela teve que ficar, a porta tinha um quadradinho, assim, que dava pra eu ver o olho dela, e nos primeiros dias de aula ela teve que ficar lá, pra eu ver que ela tava lá, pra eu me sentir segura de ficar na escola, né. E depois disso cresci, aí ela já não ficava mais. E aí ela ia dar aula na roça. E um dia que choveu, Luciana, ela sabia que eu estava esperando, porque dava 8 horas da noite, que era a hora dela chegar. Se desse 8h05, eu já estava desesperada, porque ela era tudo que eu tinha, né? Ela me criou sozinha, junto com meus avós e uma irmã, mas era minha mãe, né? E aí um dia a Kombi não foi, porque choveu. E minha mãe veio correndo na chuva, sabendo que eu estaria esperando. Então, ela andou, não tenho hoje, acredito que cerca de 20 quilômetros, porque sabia que eu estaria esperando. E tudo isso viveu morto em mim nesses 25 anos, eu não lembrava disso. Do quanto ela foi guerreira. E do quanto hoje eu preciso ser guerreira e cuidar dela. Então, você morava na zona rural? Não, eu morava na cidade. No fundo dos meus avós, né, tinha uma casinha. E eu ia estudar na roça, porque minha mãe era professora. Aí depois foi para Belo Horizonte. Depois eu fui para a cidade, pensei em fazer odonto. Com 16 anos eu saio de Capitólio, vou para Alfenas, mas vi que não tinha o mínimo aptidão para odonto. Fiz o terceiro ano em Alfenas, porque tinha uma federal muito boa de odonto. Depois disso, sim, eu fui para Belo Horizonte e decidi fazer engenharia de alimentos. Então você é uma engenheira de alimentos. Ah, que bacana. Com MBA em gestão empresarial, e aí que eu me abri para o mundo das vendas. E não penso de sair. Amo. Yara, o que você quer escrito? Que frase você quer escrita na sua lápide? Principalmente Deus conosco, porque sem Ele eu não teria feito nada. Todos os momentos da minha vida, Deus me amparou. Em cada dor, em cada vitória, Deus me amparou. Deus conosco. Que lindo, querido. Deus conosco. Então tá registrado. Dificilmente eu vou morrer depois de você, tá? Você tem essa saúde tão boa. Mas se eu morrer depois de você, eu vou dizer, ela quer Deus conosco escrito na lápide dela. Sim. Tá bom. Obrigado por ter vindo. Muito legal bater esse papo com você, conhecer mais dessa sua vida, dessas inúmeras facetas dessa guerreira que é a Yara. Eu que agradeço, um prazer que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Como eu falei, falar da minha dor é difícil, mas quem não tem uma dor? Que a gente possa, de fato, mostrar para as pessoas que a vida é a vida, com altos e baixos, mas que sempre, para quem tem Deus e para quem tem fé, vem a vitória e a dor é passageira. Conversei com Yara Rezende, que é diretora comercial de uma corretora de investimentos, e foi um papo bastante agradável. Yara, volte sempre, a casa é sua. Voltarei, muitíssimo obrigada. É um prazer gigante. Tá joia, um beijo.